20 horas, 17 minutos, 20 horas, 17 minutos, Papo Amigo, informação com reflexão. Nós estamos aqui hoje, nós vamos falar também dessa questão. Olha, eu estou recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp, depois eu quero saber se isso aqui é verdade, mentira. Está falando que 6 milhões de reais é o valor que vai receber cada deputado, é isso? Parece que vai ter uma votação da Previdência, para a questão da aposentadoria. Estão sabendo alguma coisa sobre isso, não? Estão sabendo alguma coisa? Estou recebendo essa mensagem agora aqui no WhatsApp. Isso daí é muito conversa de Facebook. Ah, é? Ah, tá. Então, a reforma da Previdência, a chance dela passar é muito pequena. Entendi. Eu acho que nesse momento, para a gente falar bem a verdade, né? Não existe consenso na própria sociedade com relação à aprovação da reforma da Previdência. E a outra questão que eu vejo que também é relevante a gente dizer é que o Temer não tem capital político nesse momento. Então, eu não acredito, sinceramente, que ele, como presidente da República, vá gastar o capital político que lhe resta. Agora está sendo a votação, né? Se ele vai ser denunciado ou não. Eu até acho que pode até ser que não seja. Mas o capital político que ele teria que gastar para poder aprovar essa reforma, eu acho que o custo-benefício que ele vai olhar, acho que passa a trabalhista e a previdenciária, politicamente não vai ser viável. Uma pergunta para a Selma. Selma, você que tem hoje toda essa responsabilidade de ajudar pessoas dentro da sua associação da AMA, como é que você vê hoje, como mulher e como presidente ou presidenta de uma organização, né, uma organização nobre, como é que você vê essa relação com os políticos nesse país, meu Deus do céu? É uma relação difícil, principalmente como você disse, quando a gente ajuda o mais necessitado. Porque nós, infelizmente, o nosso país, ele se tornou um país extremamente corrupto, onde os políticos só olham para si mesmos, são incapazes de olharem ali e perceberem que eles não precisam ganhar essa fortuna. Eu acho assim, político que quer trabalhar realmente, ele não precisa receber 35 mil. Eu fiquei sabendo que um senador o Brasil gasta 33 milhões de reais por ano, fiquei sabendo, para manter um senador. Eu estou assim, perplexo, fico assim, 33 milhões de reais por ano. A gente fica decepcionado. Para manter um senador? A gente fica decepcionado porque eles são muito bem pagos para nos representar. Quando a gente vê pessoas como a dona Selma, que lidera um grupo fantástico, que pratica o bem, se dedica simplesmente pelo amor ao próximo. E a gente vê políticos que deveriam ter esse mesmo sentimento, porque a política nada mais é do que representar a sociedade, e tem que representar do jeito que ela faz, com amor e com a vontade de melhorar, que todos se sintam melhor, mais felizes, mais abraçados dentro da nossa sociedade. Então isso nos decepciona mesmo, a classe política precisa de renovação. Essas ações culturais que você faz, Selma, elas visam basicamente o quê? Dar comida para o pobre, é isso ou não? Como é que funciona as ações filantrópicas? Não sei o termo que eu vou usar aqui, sei lá, não sei, de caridade. Ações humanitárias. Ações humanitárias, pronto, isso. boa. O que eu digo? Enquanto o fulano ali tem 2 mil para pagar numa escola particular, tem 500 para pagar um curso de inglês para o filho fazer, muitas pessoas que nos procuram não têm sequer os 10 reais da passagem para o filho fazer o curso da guardinha. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Nós ali, na AMA, nós temos o balé, o inglês. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos tirar os meninos da rua, da mão do tráfico, vamos falar assim. Queremos tirar as senhoras da depressão. Queremos tirar o pai de família ali da ociosidade, porque agora a gente tem futebol noturno, viu, Marcelo? E tem gente desempregada também, precisando de trabalho, e de repente pode procurar a associação para ter um apoio psicológico, sei lá eu. Sim, porque na associação nós temos a feirinha solidária. Feirinha solidária. Isso, onde a pessoa aprende, produz e vende. Para ter um trabalho. Correto, para ter uma renda. Para a semana passada, nós tivemos aqui um pinga-fogo, que foi sobre a questão da reforma trabalhista, né? Reforma da... Pegou fogo, né? Você quer dizer? Eu vou falar, pegou fogo. Não, e eu vou falar uma coisa, eu sou totalmente a favor de qualquer tipo de reforma, né? Desde que seja para o bem. Então, nós temos que ajudar quem emprega, né? O trabalhador e quem contrata, que é a empresa. Então, o que eu defendo? Estou falando o Saulo, eu defendo o seguinte: se você tem uma empresa e precisa fazer 10 mil carros em 6 meses,
contrate funcionários para trabalhar por 6 meses. Depois, sinto muito, não tenho mais trabalho. Então, os 10 mil funcionários vão ter que buscar trabalho em outro lugar. Eu defendo essa ideia. Eu trabalho há 35 anos com a área comercial, nunca tive problema nenhum com empresa nenhuma, porque eu sei que eu vou para a luta. Então, William, por favor, agora é com você. Olha, eu queria até falar que eu fico admirado quando eu escuto a história que nem da Selma, né, que tem uma associação, faz parte de uma associação que faz um trabalho excepcional, porque realmente a gente vê que o Brasil tem uma grande dificuldade de se desenvolver. Então tem muita gente que sofre no nosso país, tanto porque a questão da reforma previdenciária é uma preocupação das pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão sofrendo no momento que elas não têm condição de adquirir renda e aí acabam dependendo do Estado para lhe prestar algum tipo de serviço e não acabam conseguindo. Então é muito triste a gente ver o que a gente vive no Brasil. E eu, como atuo muito na área jurídica trabalhista, eu vejo o quanto que é difícil gerar emprego no Brasil. E seria tão bom se a gente conseguisse gerar mais empregos, seria tão bom se a gente conseguisse fazer a coisa funcionar. Então, nós precisamos de fato de uma reforma que simplifique, porque ela vai garantir que as pessoas tenham o básico, que é poder ter um trabalho digno. Não é nada demais isso. Basta que exista uma situação favorável, que o governo intervenha menos, e a coisa vai começar a fazer com que a economia cresça. O que você acha disso, João? Eu concordo perfeitamente com isso. Eu acho que a reforma, tanto a previdenciária quanto a trabalhista, ela tem que pensar no bem-estar da sociedade hoje, nessa crise que a gente vive. Porque hoje, do que adianta, eu vou dar um exemplo para você, a punição em crime previdenciário. Crime previdenciário, a gente tem um crime que chama apropriação indébita previdenciário, que está crescendo muito. Que é quando o empresário ele não consegue recolher, não é que ele retém para ele se apropria da contribuição. Ele não tem, para a empresa dele sobreviver, ele não recolhe o INSS. Aliás, eu vou só te cortar um pouquinho. Por favor, na verdade, Thiago, por favor. Ele deixa de recolher para pagar o salário do empregado. Exatamente, né? não é que ele prefere pagar o salário em dia do que recolher. E aí a multa é estratosférica depois. Para a empresa continuar, para a Exatamente. empresa, ele usa a empresa está sobrevivendo por equipamentos, então o que ele precisa é usar aquele restinho para manter a empresa funcionando. E nada mais importante para ele, o que ele vai optar? Em pagar uma contribuição previdenciária ou pagar o salário do empregado? Márcio, Só pegando o gancho, Não, por favor, que é muito importante, Depois eu faço a pergunta. essas questões, primeiro ponto, o empregador no Brasil, ele é tão importante quanto o trabalhador. Não existe trabalho se a gente não tem quem emprega. E o empregador, ele sofre muito com a questão de imposto, a questão tributária. Talvez a reforma mais adequada e mais importante do nosso país é a simplificação do sistema tributário, que ele é tão complexo no Brasil que gera tantos custos acessórios que acaba comprometendo uma cadeia e deixando de dar emprego para pagar as suas obrigações. João Badari, eu só quero te fazer uma pergunta. Bom, eu sei que você é advogado, né? É aqui, doutor João Badari, não é isso? Eu sei que João você é Badari. João Badari. Mas eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, Por né? favor. Porque, não sei, é o meu jeito, é o meu jeito. Então, se eu estiver magoando chame de vocês, João, pelo amor de por Deus, favor. hein? Pelo amor de Deus. O fato é o seguinte, na sua opinião, tá? A gente ainda tem 4 minutos para o intervalo, então dá tempo de fazer uma rodada. O Thiago tem condição de falar, a Selma também, o Thiago. Então vamos lá. O Thiago, o William, tá, vamos lá. Na sua. Eu te amo, Thiago, eu te amo. É que eu chamo o William de Thiago, é complicado, é fogo. É que é tão Não, parecido. é impressionante. O lance é assim. Não, o lance é o seguinte, ô João, o que acontece é o seguinte, a pergunta é o seguinte. Na sua opinião, não está na hora de começar a ir para as ruas e fazer uma passeata para mudar as leis? Porque essas leis, tem muita lei no Brasil que me lembra coisa de colônia, de feudalismo, de chibata, de coisa de escravo. Entendeu? Não está na hora de começar a fazer uma manifestação. E aí, moçada, vamos sair para mudar a lei X, depois vamos sair para mudar a lei Y. Não está na hora de fazer isso ou não? Eu acho que está na hora do brasileiro aprender a votar direito. A manifestação dele é na urna. A gente saiu pra rua e a gente colocou o Temer no poder. Agora está sendo a mesma coisa. Sabe? Não posso dizer a mesma coisa que o governo anterior foi um câncer para o país. A gente está pagando por isso hoje. Mas ir pra rua, por ir pra rua igual o brasileiro fez, não. Está na hora de votar direito. Porque você pode esperar, foram milhões de brasileiros pra rua, mas pode esperar que os mesmos vão se reeleger nas próximas eleições. Se não tomar cuidado. Você concorda com isso, Thiago? Concordo. Selma. Aliás, para mim, a votação ela deveria ser num período mais curto, né? Deveria ter um recall do governo. Isso é Pronto, interessante. claro. Opa, Selma. Eu concordo com o que o meu amigo ali falou.
que o doutor falou, que o doutor João falou, porque assim, as pessoas não sabem votar. Elas não precisam ir para a rua brigar por nada, não. Elas têm o maior poder na mão, não precisa de passeata. Mas o voto não demora muito tempo, a Selma vai Selma? concordar comigo, porque eu também penso que o desespero da população em algumas situações, aí, comunidades mais carentes, é tão grande que a pessoa ela vota em determinada pessoa porque resolveu... Está desesperado. Não, e não Você só concorda isso, com teve isso, uma filho? promessa ou ganhou alguma Porque coisa. a pessoa deu uma blusa usada Exato, para ela, é isso. ela vota na pessoa. Você concorda com isso? Eu gente? vi isso acontecer, gente. Ninguém me contou. Fazem Eu um vi churrasco, isso, cesta sim. básica. Trocam por um pacote de arroz de 1 quilo, não precisa nem ser de 5. As pessoas usam o voto como uma barganha. Vou falar assim, uma barganha idiota. Eu vou dizer para vocês assim, com a experiência, eu e o Márcio, a gente foi, né, no mesmo partido, fomos candidatos a vereador, e a gente fez uma campanha diferenciada. A minha campanha, ela começou com o seguinte mote: vereador é para legislar e fiscalizar. E o meu principal estilo de campanha era por uma Santo André mais eficiente. E o que eu dizia era isso: se alguém me pedisse qualquer coisa que não fosse função do vereador, eu dizia, infelizmente eu não posso fazer isso, não é função do vereador. Nós tivemos uma imensa dificuldade para transitar pela sociedade e convencer as pessoas de que era um caminho diferenciado. Porque assim, a gente quer buscar a vida pública não para ganhar dinheiro, para tirar proveito, até porque a gente já tem uma carreira em outra profissão, e isso já nos deu bastante êxito Bagagem, experiência. nessa área. Então assim, a gente quer buscar um caminho diferente, mas eu ainda sinto que existe, mesmo que sem querer, uma resistência da sociedade. A questão da barganha, da troca do voto por coisas menores. Então eu sempre digo isso: a campanha é o momento da gente aproveitar para explicar para a sociedade o que precisa ser feito. A sociedade precisa entender: vote na pessoa mais qualificada, na pessoa mais ética, na pessoa mais séria, que tem a melhor proposta. É a única forma. E eu não acho que tem que ser só na eleição. Desculpa até discordar de você, João. Eu acho que assim, a pessoa tem que dar o voto não é um cheque em branco. Você votou, acompanha cada dia a função daquilo que as pessoas estão fazendo. E William, só complementando, independente de quem esteja lá, se você votou nessa pessoa Ou não. Qualquer um que está lá está representando a sociedade como um todo. Com E todos, certeza. para que a democracia funcione, tem que ter pressão popular. Porque se deixa esse político que a gente está acostumado livre, leve e solto, boa coisa não vai sair. Então, ficando em cima, já sai coisas erradas. Se a gente não ficar, aí é que a coisa desanda. O povo brasileiro tem que ser o gestor do país. O gestor do país. 20 horas e 30 minutos, passa rápido o tempo. Daqui a pouco a gente volta, mais um rápido intervalo. Mas antes, só uma observação. Gente, tem que agradecer. O pessoal está curtindo aqui no live da Rádio ABC, AM 1570. O pessoal está curtindo e está compartilhando. Então tem que agradecer, porque realmente tem muitas visualizações aqui. Agradeço de coração. Então vamos mais um rápido intervalo. A gente volta já com mais